Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, amantes da santa e bondosa palavra de Deus, e também um feliz ano novo a todos os nossos amados irmãos. Eu quero aqui agradecer a todos que já estão, possivelmente já conectados conosco nesta noite abençoada por Deus. Você que é amante da palavra de Deus, que há meses ou anos você passou a nos seguir via a este canal aí abençoado, não somente aqui pelo Facebook, mas também posteriormente pelo YouTube. Vários amados irmãos têm nos acompanhado. Queridos, deixo-vos anunciar, primeiramente justificar. Semana passada não teve a nossa exposição devido aos problemas técnicos, tá ok? Mas hoje, neste exato momento, nós, graças a Deus, sanamos a questão do problema técnico, em nome de Jesus, e terminamos finalmente a exposição dos profetas menores, os 12 profetas, e nós estamos tendo nesse exato momento a graça de ministrar a santa palavra de Deus já no Novo Testamento, e vamos comentar o livro de Hebreus. Sejam muito bem-vindos a livro ou carta, né? Depende do parecer de alguns estudiosos. Eu considero uma carta, mas aqui tem alguns estudiosos que consideram o livro de Hebreus. Então, queridos, nós vamos comentar. Primeiramente, quero apresentar parte da nossa bibliografia, a qual vamos resumir. Tem a bibliografia primária e secundária. A primária é esta obra aqui, tá? O Novo Testamento Interlinear Analítico, grego e português. Nós vamos nos debruçar nesta obra aqui, aos poucos, comentando ela, partindo de Hebreus, depois Atos dos Apóstolos, posteriormente os Evangelhos, tá bom? E vamos fazer o resumo e resenha destes textos via esta obra aqui, tá? Você pode comprar, né? Tem aí pela internet ou até mesmo em livrarias. Um bom texto, gostei mesmo. O Novo Testamento que comentamos foi o texto analítico do Timóteo Keller, Novo Testamento analítico. Fizemos o comentário das cartas de Paulo, Pedro, João, Apocalipse, Judas, Tiago. Foram todos esses apóstolos comentando naquele texto grego analítico, muito bom também. E esse aqui nós vamos ter a graça de fazer resumo e resenha dele, tá? Desse texto, é o Novo Testamento, tá bom? E também aqui nós temos que vamos também fazer resumo e resenha. Aqui, Carta aos Hebreus, Comentário Esperança, Fritz Leubach é um alemão. Se fosse em inglês era Leubach, mas não é alemão. Leubach, ele é um teólogo bem renomado ali da Europa, né? Ele faz uns comentários bem sucintos, bem detalhados. Vamos também aqui fazer o nosso resumo e resenha desta obra aqui, que é aproximadamente 232 páginas. Então, nosso culto de doutrina e ensino vai ser partindo dessas duas obras, que são a obra primária, bibliografia primária, e tem a secundária. E posteriormente eu vou trazer aqui os irmãos, se bem que somente esses capítulos aí que vamos ler dos Hebreus, vamos comentar esses 13 capítulos. Então serão 13 semanas, ou pode ser até mesmo reduzido. Se nós pegarmos um capítulo menor, podemos também, no mesmo instante, pegar o capítulo menor e comentar. Pode ser até reduzido de 13 semanas para menos, tá bom? Então, amados, vamos lá fazer a nossa pequena exposição. Hebreus, a Gabriela aqui já colocou aqui atrás, os amados podem comentar, fazer a leitura junto.
Então vamos lá, são apenas 14 versículos aqui no texto de Hebreus. Diz, versículo 1: tendo Deus falado há muito tempo, muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Ele nos falou nesta etapa final da era presente por meio de seu Filho, a quem fez herdeiro de tudo, por quem também criou os mundos, sendo Ele o esplendor glorioso e expressão da essência divina, tudo sustenta por sua poderosa palavra, tendo feito por intermédio dele mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade no céu, vindo a tornar-se tão superior aos anjos quanto herdou um nome mais excelente que o deles. Somente aqui até o versículo 4. Então, queridos e queridas, fazendo a leitura desse texto aqui, você pode perguntar assim: Jeremias, qual é a razão do apóstolo escrever essa carta aos Hebreus, ou livro aos Hebreus? Esse livro, ou essa carta, foi escrita já no século I, datando aproximadamente entre o ano 60 a 90 depois de Cristo, mas percebe-se que não foi tanto no ano 90 a 80, foi possivelmente no ano 70 ou ano 60. Por que, Jeremias, você coloca 60 a 70? Porque o templo judaico ainda não foi destruído. E aqui ele não cita a destruição do templo judaico, tá bom? Ele não faz nenhuma citação. Este autor. Jeremias, por que este autor não faz? Porque você não diz quem é o autor. Não se sabe quem é o autor desta carta. Se foi Apolo, se foi Priscila ou Apolo, se foi Lucas, se foi Pedro, se foi Paulo, não temos conhecimento. Os historiadores não conseguiram chegar a um consenso, mas tem citações na história da igreja que, digamos, Papias dá uma suposição que possivelmente foi o apóstolo Paulo, mas é apenas uma suposição, não se chega a um denominador comum. Papias já dizia que quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus, ele afirma ali e é confirmado pelos demais pais apostólicos, mas em relação a que os hebreus, ele se limita um pouco, e nessa limitação os demais pais apostólicos não passaram, possa-se dizer, a apostar que foi o apóstolo Paulo, tá bom? Então, não temos conhecimento exato. Alguns dizem aqui depois que foi Tertuliano. Tertuliano, que já surgiu ali no ano 90 a 100, ali depois de Cristo, poderia ter sido ele. Mas como eu falei anteriormente a vocês, o autor ele não faz a citação da destruição do templo judaico. Então é impossível ser aqui Tertuliano. Devido a essa ausência de citação aqui da destruição do templo judaico, tá? Que pode ser entre o ano 60 e 70 depois de Cristo. A importância desse texto é porque o autor escreve aos cristãos que se converteram, tá? Os judeus que se converteram ao cristianismo. E eles estavam sendo instigados, sendo novamente convidados a voltar ao judaísmo. E aqui o apóstolo identificou alguns elementos do judaísmo antigo, aquele judaísmo místico, aquele judaísmo que, assim, da Cabala, aquele judaísmo que apela ao misticismo, tá, ok? É por isso que ele toca na relação dos anjos, o anjo tal, entendeu? O anjo que não pode ser maior do que o filho, porque o filho é maior que o anjo. Quando ele toca nesses assuntos, é justamente aquele judaísmo bastante antigo, tá, ok? Esse judaísmo antigo que deu herança à cabala judaica, sabe? Porque o judaísmo ele é um pouco dividido, tá? Tem aqueles judeus que seguiam somente ao estudo das escrituras mesmo, e tem aqueles judeus que são meio místicos, assim, que acreditam em anjos, que anjos são superiores, anjos são
uma forma assim quase que deuses, tal. E aqui o autor, ele identificou isso aqui, ele identificou que esses cristãos já estavam se voltando para isso, para essa parte do misticismo judaico, e você percebe, já é uma característica do apóstolo Paulo, ali em Colossenses, ele identificar isso, ele identificou a adoração aos anjos, isso nada mais é do que a religião de mistério, juntamente com ali as práticas judaicas do misticismo, ok? Então, querido, vamos lá. Fizemos essa leitura aqui que é bastante significativa, desse texto. Então, tendo Deus falado de muito tempo, muitas vezes, de muitas formas aos pais, pelos profetas, como é que Deus ele falou? Ele falou através dos profetas, falou não somente através dos profetas, mas falou através do jumento, né? Falou ao profeta através do jumento. Deus também falou não somente através disso, mas também através da natureza. Deus falou somente através da natureza, mas também através dos elementos da própria natureza em si, para que viesse o povo a ter esse contato dessa forma que Deus usava, para que Deus pudesse salvar, libertar e abençoar o seu povo. Então ele usou de várias formas, seja através dos profetas ou de outras formas que ele usou. Ele nos falou nesta etapa final da era presente, versículo 2, por meio agora do seu Filho, a quem foi herdeiro de tudo, a quem nos criou, a quem também criou os mundos. Agora ele falou que das muitas formas que Deus falou, agora ele está falando através de quem? Através do seu Filho, Jesus. Então Jesus foi o porta-voz, ele foi, posso assim dizer, o resumo de tudo isso. Foi o verbo, a palavra, o logos, anunciado pelos profetas e as diversas formas que Deus usou, desde os patriarcas até os profetas, as diversas formas, se transformou em um só, que se fez carne e habitou entre nós. E quando ele fez isso, amados, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, foi o suprassumo de tudo que ele tinha feito no Antigo Testamento. Hoje ele se resumiu em Jesus, e se fez carne, o quê? E habitou entre nós. Versículo 3 diz: sendo ele o esplendor glorioso, expressão da essência divina, tudo sustenta por sua poderosa palavra, ok? Aqui sua poderosa palavra. Então, além dele ter falado de muitas formas, de muitas maneiras, agora ele está falando através do seu Filho. E esse seu Filho, é o que ele é? Ele é glorioso, esplendor, a essência divina. Ele é o que? A essência de Deus. Ele é a essência do próprio Deus. Ele é Deus em si. Tá ok? E aqui o que me chama a atenção de tudo isso, que no versículo 3 ele diz: por sua poderosa palavra, tudo sustenta por sua poderosa palavra. Qual é a palavra que ele sustenta? A palavra que criou os céus e a terra e o mar, e passou por diversas formas e maneiras, através dos patriarcas, profetas, através dos reis, sacerdotes. Tudo isso ele usou para se manifestar, se revelar, mas os mundos e tudo que há foram feitos por ele e para ele através de quê? Da sua palavra. Então, até hoje, Deus, ele sustenta o mundo através da sua, o quê? A sua poderosa palavra. Eis aqui o motivo de nós reverenciarmos a palavra de Deus, seja em culto de ensino, seja em culto de escola dominical, seja em culto de pregação. Quando nós damos prioridade à palavra, nós estamos aqui simplesmente reconhecendo que Deus criou os céus, a terra e o mar, e falou por intermédio dos patriarcas, através da natureza, dos profetas e através do seu Filho, pela sua palavra, e hoje ele continua agindo através da sua palavra, e é por isso que nós reverenciamos a palavra do Senhor. E ela é tão assim, ao mesmo tempo reverenciada
e de muitas maneiras, de muitas formas, desprezado. O culto a qual nós prestamos a Deus de uma maneira reverente para aprender a sua palavra é o culto que é mais desprezado, é o culto do ensino da palavra de Deus. E esse aqui é o motivo de muita gente cair em escândalo e ao mesmo tempo cair em desgraça, porque desprezou no seu coração a palavra de Deus. Porque se Deus, amados, sustenta o universo e tudo que nele há por meio da sua palavra, então para você estar firme e forte na presença de Deus, é necessário você ter comunhão com a palavra e aplicar a palavra no seu coração. Aí você vai ter fortaleza na sua vida. Ok? Tendo feito por intermédio dele mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade no céu. Então, por intermédio de tudo que foi feito dele, por ele, para ele, ele fez a purificação dos nossos pecados e assentou-se ao lado do Deus Pai ali nos céus. Então, reporta isso aqui, a lembrança que o mesmo poder, a mesma essência, a mesma virtude que está em Deus Pai está no nosso Senhor Jesus, tá ok? Por isso que ele se assentou à direita da majestade, vindo a tornar-se tão superior aos anjos quanto herdou o nome mais excelente que o deles. Então, aqui ele está tocando no assunto do judaísmo, aquele judaísmo assim, arcaico e ao mesmo tempo místico, que adorava os anjos, que adorava os nefilins, que adorava Miguel, que adorava Rafael, que adorava outros anjos. Então ele está dizendo que, olha, vocês que têm reverência a esses anjos, eu quero informar vocês que Jesus, ele está superior a esses anjos. Ele é superior porque ele não é um anjo em si, ele é a própria essência de Deus. Porque o anjo, ele é apenas uma criatura. E Jesus não é uma criatura, ele é o próprio Deus. E se ele é o próprio Deus, então ele é superior a toda a sua criação e até mesmo os anjos. Então aqueles que confundem que os anjos podem nos salvar, o anjo não tem a capacidade de libertar nós do poder do pecado. O anjo não tem a capacidade de libertar-nos do poder maléfico que está no mundo. Eles não têm essa capacidade de libertar e nos dar a purificação dos nossos pecados. Só quem tem essa capacidade é o próprio Deus. Ele tem a capacidade. Jeremias, qual é então a função? Qual é o objetivo da existência dos anjos? Vamos ver mais à frente, tá? Mas ele está acima de todos os anjos. Então, aqui é só colocar aqui um parênteses, amados, que tem movimentos, digamos, aqui a TJ, que eles adoram o Arcanjo Miguel, considerando o Arcanjo Miguel como se fosse Jesus. Eles têm um equívoco bastante assim tênue. Por que, Jeremias, tênue? Porque a questão de adorar o Arcanjo Miguel como se fosse Jesus é um erro de interpretação, tá? Da onde veio esse erro de interpretação? Veio ali de Daniel capítulo 12, em que eles consideram que aquele texto, a qual Miguel, sendo príncipe de Israel, está relacionado a Jesus, que na realidade não está relacionado a Jesus, tá bom? Aquela interpretação é que o arcanjo Miguel mesmo, ele é uma potestade, ou seja, uma autoridade que é para reservar aquela área ali de Israel. Então não tem nada a ver em relação à salvação dos pecados. Versículo 5 diz: pois a qual dos anjos alguma vez disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Além disso, eu serei seu pai, e ele será meu filho. Aqui é uma pergunta, uma retórica, né?
ele faz essa pergunta, qual o anjo que teve a capacidade de falar, tu és o meu filho, hoje eu te gerei? E qual o anjo que tem a capacidade de dizer, eu serei seu pai e ele será meu filho? Não, nenhum deles. E serão trocados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Desculpa, versículo 6. Uma pequena confusão no grego aqui, tá? Então, ele faz essa pergunta retórica: qual foi deles que disse, eu sou teu pai? E qual foi dos anjos que disse, hoje eu te gerei? Não, nenhum deles falaram isso. Aqui ele está relembrando a experiência tanto do rei Davi no Salmo 110 como no Salmo 45. No Salmo 110 fala aquela experiência: assenta-te à minha direita até que eu coloque teus inimigos embaixo dos teus pés. E o Salmo 45 que diz, Deus, o teu Deus hoje te ungiu. Então ele pega esses dois textos aqui para poder desenvolver e fazer ao mesmo tempo a refutação. Esses dois textos que eu acabei de citar aos amados irmãos, tanto o Salmo 45 como o Salmo 110, reporta justamente a uma refutação em relação ao que ele está colocando aqui, tá? Para combater a doutrina da adoração aos anjos. Mais na frente ele vai citar, tá ok? Então aqui quando ele faz, amados irmãos, essa pergunta retórica aqui, porque é para combater essa adoração aos anjos. Vamos lá, versículo 6. E ainda ao trazer o primogênito ao mundo diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Em referência aos anjos diz, aquele que faz dos seus anjos vento e seus ministros uma chama de fogo. Esse versículo 6 e 7 diz que ele trouxe o quê? O seu primogênito ao mundo, para que todos os anjos de Deus o adorem. Quando ele fez isso, de trazer ali o Senhor Jesus, através da experiência de Maria, essa experiência fez com que os anjos aparecessem ali para os pastores, ali ao ar livre, e dessem glórias a Deus nas alturas. Quando aconteceu isso, foi o momento que o Verbo, ali que tinha se feito carne meses antes, veio ao mundo, na concepção de Maria ali. A fazer isso se cumpriu literalmente. Este meu filho, hoje te gerei. Te gerei, ou seja, dei existência a ti neste mundo, tá? Porque a palavra gerar significa dar existência ou te trazer a luz. Então ele trouxe luz ali, ou seja, trouxe existência do Senhor Jesus a este mundo aqui, ok? E todos os anjos ali o adoraram, registraram de acordo com Lucas ali. É uma coisa assim muito interessante, porque o apóstolo aqui, que a gente não sabe quem é que está dizendo, faz essa comparação dos salmos ali, mas ao mesmo tempo Lucas traz essa experiência em que elas se combinam em relação à pessoa do Senhor Jesus, quando ele se manifestou ali na concepção de Maria, né? E aqui o versículo 7 diz, aí ele diz a verdadeira função dos anjos. Ele está dizendo aos irmãos que estavam se convertendo ali ao judaísmo, ou seja, estavam querendo voltar para o judaísmo, dizendo, olha, vocês não devem fazer isso. Vocês devem estar cientes que em relação, quando vocês voltarem a essa religião que adora os anjos, quando vocês voltarem para lá, vocês têm que estar cientes que, em referência aos anjos, diz, aquele que faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros uma chama de fogo, ou seja, eles são apenas mensageiros. E esses mensageiros têm a capacidade de fazer se revelar essas formas na natureza, ou até mesmo de uma forma assim de juízo. Dessa maneira que os anjos são apenas ministradores de Deus
através de punições e ao mesmo tempo ser mensageiros de boas novas das formas como Deus quer que faça, né? Aí o versículo 8 diz: porém, em relação ao Filho diz: ó Deus, teu trono permanece para sempre, o cetro do teu reinado é justo, amartes a justiça e odiartes a iniquidade. Por isso, ó Deus, teu Deus te ungiu, e com óleo de alegria te distinguiu acima dos teus parceiros. E diz mais: tu, Senhor, no princípio alicerçaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, porém tu permanece, e todos se desgastarão como roupa, tu os enrolarás como um manto, e serão trocados, mas tu é o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Aqui eu fiz essa leitura em relação à questão aqui dos anjos, porque a função dos anjos é somente essa. É um sacerdote que ao mesmo tempo traz as mensagens de bênção, mas também as mensagens de juízo. Tá? Os anjos têm esse lado sacerdotal, ok? De levar a mensagem das boas novas e levar as mensagens do juízo. Aqui o Senhor Jesus não, ele não tem essa função. A função do nosso Senhor Jesus é justamente aqui sentar no trono, reinar juntamente com Deus Pai e receber a unção, a qual ele disse ali: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não foi algum poder, mas todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então Jesus, ele tem todo o poder, toda a glória, todo o esplendor, tudo isso a qual ele tinha anteriormente ao se tornar carne. Então Jesus, ele pegou de volta aquilo que era dele, ok? Então o que foi que Jesus fez? Ele renunciou a onisciência, onipresença, onipotência, e só não renunciou uma coisa: a sua natureza de santidade. Isso ele não renunciou. Mas, queridos, a onisciência, onipotência, onipresença, ele renunciou. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele teve de volta todo o poder, foi me dado nos céus e na terra. Ou seja, eu adquiri de volta a onisciência, onipresença, onipotência, foi me dado. E os anjos têm isso? Onisciência, onipotência, onipresença? Não tem. Eles não têm isso a qual o Senhor Jesus tem. Então, aqui ele está reportando outras coisas assim bastante interessante, que no princípio tu alicerçaste a terra, os céus são obras das tuas mãos. Obra da mão de quem? Do Senhor Jesus. Foi ele que criou. Isso é reportado tanto em Provérbios capítulo 8, e também o rei Davi ele toca nesses assuntos, mas o Provérbios capítulo 8 diz que a sabedoria foi que fundou os alicerces, os fundamentos da terra. Quem é a sabedoria? A sabedoria nada mais é do que a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus nada mais é do que o seu Filho Jesus, que fez tudo que há no mundo. E aqui ele reconhece que todas essas coisas que o Senhor fez, o Senhor Jesus fez, todas perecerão, todas se acabarão. Tudo. Porque a criação que ele fez aqui neste mundo há de se acabar, mas ele há de permanecer para sempre. E aqui o versículo 12, a parte B diz assim: e serão trocados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ou seja, Jesus não tem eternidade. Jesus não tem
a vida eterna. Ele é a vida eterna e Ele é a eternidade. Então, por isso, tudo no mundo vai se acabar. Toda essa criação aqui vai ser enrolada e destruída. Mas Ele permanece para sempre, porque Ele não tem eternidade, Ele não tem vida eterna. Ele é a vida eterna, Ele é a eternidade, tá ok? E versículo 13 diz: o qual dos anjos Ele chegou a dizer: senta-te à minha direita, até que faça de teus inimigos um estrago de teus pés. Aqui ele faz uma pergunta aqui aos irmãos que estavam indo para o judaísmo lá, primitivo, cabalista, posso assim dizer. Eles vão falar para vocês a respeito dos anjos. Aí vocês dizem assim para eles a seguinte maneira: qual dos anjos chegou a dizer: assenta-te à minha direita, até que eu faça teus inimigos um estrago de teus pés? É uma pergunta, é uma retórica, tá? Qual deles? Qual foi o anjo? Foi Rafael? Foi Miguel? Quem foi? Foi Azazel? Qual foi dos anjos que vocês tanto reverenciam e falou isso? Assenta-te à minha direita, até que faça teus inimigos estrago de teus pés. Aqui é o Salmo 110, tá? Reportando aqui é o Salmo 110. Foram eles que disseram isso? Não. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Através de quem? Através do rei Davi. Então o anjo você não vê anjo sentado. Não tem anjo sentado, tá? Não há os anjos sentados ali. Quem está sentado sempre ali mostrando é Deus, ok? E aqui o versículo 14 diz: porventura não são todos espíritos servidores enviados para o auxílio dos que herdarão a salvação? Não são todos esses anjos a qual vocês reverenciam, adoram, consideram como ser divino, com onipotência, onipresença, onisciência? Não, eles não são enviados para o auxílio dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, todo servo, todo aquele que serve a Deus tem um anjo ao seu serviço. Aqueles que servem ao Senhor têm anjos do Senhor a seu serviço, para os guardar, os proteger de todo e qualquer mal. Aqui é interessante que ele toca nessa experiência, e lá no último capítulo ele reporta novamente a questão do serviço dos anjos, e o capítulo 11 também, né, toca na questão, desculpa, é o 11, que toca a respeito do que de homens e mulheres que tiveram experiência com anjos. Mas qual foi a experiência que eles tiveram? Os anjos os protegendo, os guardando, trazendo alguma mensagem. Essa é a função dos anjos do Senhor. Eles não podem receber adoração. Isso aqui aconteceu com João na ilha de Patmos, quando ele foi adorar os anjos. 2 vezes ele foi o quê? Repreendido, foi chamado a atenção. O anjo ele não pode receber adoração. Por que ele não pode? Porque o anjo reconhece que ele é apenas uma criatura. Sendo ele uma criatura, quem recebe toda adoração e toda reverência e respeito é Deus, porque foi Deus que criou o anjo e criou nós também. Então nós somos, o anjo ele já até mesmo diz: eu sou apenas um conservo, tá? Apenas um conservo. Então ele está servindo como também nós servimos. Ele adora a Deus como também nós o adoramos a Deus. Então o anjo ele tem a mesma função que nós. Só que os anjos eles não têm a permissão divina de fazer o anúncio da palavra de Deus como nós temos a permissão. Por quê? Cabe a nós, como seres, imagens e semelhança de Deus, anunciar a palavra de Deus às pessoas que precisam ouvir a palavra do seu Criador. Os anjos não fazem isso, tá? Eles não fazem isso. Eles podem sim anunciar uma visão, um sonho, tá? Eles dão o anúncio, mas das coisas de Deus,
de algo que Deus tem para fazer, mas a palavra de salvação mesmo, para libertar dos pecados, tal, só foi dado a nós a incumbência para realizar isso. Nós, homens e mulheres, seres humanos, a levar a palavra de Deus aos seres humanos. Tá ok? Então, amados, deu para perceber que nessa pequena exposição desses 14 versículos, nós conseguimos extrair, identificar que os nossos queridos e amados que se converteram do judaísmo estavam voltando, se converteram do judaísmo, estavam no cristianismo, mas já queriam voltar para o judaísmo. E o apóstolo aqui estava identificando essa apostasia da parte deles. Ele começou a fazer o quê? Fazer uma refutação desse tipo de prática ali do judaísmo antigo, usando textos do Antigo Testamento, como foi ali o Salmo 45, o Salmo 110 e outros demais textos do Antigo Testamento, e as experiências também que ele falou a respeito das múltiplas formas que Deus falou à humanidade, seja através dos animais, como foi o caso ali, um dos casos de Balaão, através da natureza, e hoje Deus continua falando através da natureza. Vocês sabiam que Deus continua falando através da natureza? Ali, o livro de Romanos toca numa parte muito interessante, que Deus revela a sua glória através da natureza. Mas essa forma que ele faz de revelar é apenas para trazer consciência que existe um Deus criador dos céus, da terra e do mar, entendeu? Mas não é a sua forma redentora, mas uma forma de consciência. Se o indivíduo quiser ter a forma redentora, ele tem que se aproximar do seu Filho Jesus, reconhecer ele como seu Salvador, através da sua palavra. Então, há essa diferença. Então Deus continua usando as diversas formas para falar aqui ao mundo, usando a natureza e usando indivíduos e assim por diante. Por quê? Porque Deus ele tem o propósito de não perder a sua criação, que é a sua imagem e semelhança. Esse é o desejo, o propósito de Deus, de não perder. Ele usa as diversas formas, mas a forma primária, a maneira primária é usar o seu Filho para libertar as pessoas da sua vã maneira de viver. Tá ok? Então, queridos, é isso, ok? Fique com essa pequena exposição, essa pequena palavra na sua mente, que jamais a parte do seu coração, e que você jamais venha se curvar diante do misticismo, a qual pode tirar você do foco que é Jesus. Bom, quem salva a gente não é anjo, quem salva a gente é o Senhor Jesus, ok? Não sei se os irmãos têm alguma pergunta, alguma coisa. Tem? Deus vai revelar, tipo assim, diferente lá de Gênesis, capítulo 5, pelo Deus dos céus e a terra, né? Porque a gente está falando dos céus e a terra. Então, não vou comparar o trono de Deus ou o paraíso de Deus, onde Deus habita, sendo criado no mesmo tempo a terra, sendo que já existe bem antes da fundação de todas as coisas, né? Então, essa é a minha primeira. A segunda é essa que eu fiquei na dúvida de o escritor está referindo
pois qual dos anjos diz jamais? Ele está falando, é o anjo que diz ou é Deus que diz qual dos anjos que eu digo que hoje é meu filho, hoje te gerei? Essa é a minha pergunta. Não sei se a segunda você entendeu. Não, entendi sim. Se é o anjo que diz hoje tu é meu filho, eu te gerei, ou é o próprio Deus dizendo jamais chamei um anjo de filho e hoje te gerei? É uma pergunta retórica, né? Como eu tinha comentado aqui, acho que o varão passou um pouco batido, é uma pergunta retórica. Ele está chegando, escrevendo aqui, olha, vou falar uma coisa para vocês, qual foi dos anjos que disse hoje te gerei? Ele pergunta. Não, nenhum dos anjos perguntaram isso, falaram isso. Nenhum dos anjos falaram isso. Então, se nenhum deles falaram isso, hoje te gerei. Hoje, tu és o meu filho e hoje te gerei. Não, nenhum deles falaram isso. Quem foi que falou? Deus. Deus Pai. Foi Ele que cantou, foi Ele que falou isso. Anjo nenhum falou isso. Quem falou isso foi Deus Pai. Entendeu? Essa aqui. Ele está perguntando. Quando se faz uma pergunta, o indivíduo que está perguntando quer que a pessoa que está recebendo aquela pergunta fique consciente daquilo que ela está recebendo do emissor. Olha, no caso ali de Abraão, Deus sabia onde ele estava, mas por que ele estava perguntando? Para trazer a consciência de Adão e Eva sobre a situação que eles estavam metidos, né? Então, aqui é a mesma coisa. A pergunta retórica faz com que a pessoa venha se conscientizar daquilo que ela está fazendo. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam indo para o judaísmo agnístico. Eles iam se envolver em práticas de adoração aos anjos. Então, o apóstolo está dizendo, olha, tá, vocês vão lá adorar os anjos. Vocês vão para lá, tá? Agora eu quero perguntar para você o seguinte, qual foi dos anjos que disse, tu és o meu filho e eu te gerei? Qual foi deles que falaram isso? Nenhum deles falou isso. Vocês estão cientes disso, porque nenhum deles contaram isso. Entendeu? É isso que ele queria afirmar. Okay? Essa parte dos mundos, e aí você está tocando, a respeito daquilo que o apóstolo Paulo diz. Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e embaixo da terra. Então os mundos que ele está tocando são os mundos, tanto o mundo espiritual dos anjos, quanto o mundo dos homens e quanto o mundo das trevas. Entendeu? Porque Deus ele criou o mundo dos anjos, o mundo celestial, o mundo dos anjos, tal, o mundo dos homens e o mundo daqueles que estão sendo separados de Deus para viver eternamente fora do mundo. Então são mundos diferentes. Não somente esse mundo, como também é o mundo dos homens. Isso aí se refere, possamos acreditar que realmente existem planetas fora da Terra, ou vida fora da Terra? Porque qual é a finalidade? A finalidade de ter fora da Terra esses astros, essas estrelas, tal, esses planetas. Esses astros, estrelas e planetas, eles estão fora da Terra. Uma das finalidades deles, que eu posso assim dizer, no meu pequeno conhecimento que eu tenho, é deles protegerem a Terra de determinados meteoros, assim, elementos que vêm de outros lugares. Quando vai se aproximar da Terra, bate neles. Isso que eu sei. Né? Agora, se vai ter alguma finalidade em relação a isso, nós não temos conhecimento. E se há vida fora da Terra, também, até hoje a ciência não encontrou. E que dificilmente vai encontrar, porque vida mesmo só aqui nesse planeta, onde tem um oxigênio muito bem firmado, o rio muito bem circulando. Então, o planeta que tem vida é esse aqui até agora.
presente momento. Eu acho quase que impossível encontrar, né, vida fora desse planeta. Deve se encontrar, não tem nada a ver com coisa terrena, né? Se tiver a vida literalmente diferente que da Terra. Sim. Então a palavra mundos aí, que estás colocando no grego é cosmos. Cosmos é nada mais é do que mundos. Ou visões, pode ser traduzido por visões. Então os mundos pode ser o mundo dos animais, aquáticos, o mundo dos animais que rastejam, o mundo dos animais que não se rastejam, o mundo dos homens, o mundo dos anjos, o mundo dos anjos perversos e tal. Então, são esses mundos, entendeu? É isso que está se referindo. Então, Deus ele fez tanto a luz como as trevas, né? Como João 3 dizer, que Deus amou o mundo, né? Deus não amou essa cadeira, essas paredes. Sim, o mundo que Deus amou Os seres humanos. os seres humanos. É O mundo dos seres humanos. Entendeu? São um desses mundos, o que Deus amou foi o ser humano. E criou a imagem e semelhança, homem e mulher. Ok? Então, queridos, é isso aí. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade. Vamos para a semana comentar Hebreus capítulo 2, em nome do Senhor Jesus. Vamos comentar com mais detalhes. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima. E se der algum problema aí, a gente vai regularizar isso, tá bom? Um grande abraço, em nome de Jesus.